Quando você receber uma ligação aí, um cliente solicitando, ô Márcio, dá para vir aqui fazer um orçamento, eu precisava de um orçamento assim, assado, eu precisava fazer aqui uma cozinha, eu queria que você viesse aqui dar uma olhada, enfim, o que você precisa levar, né? Bom, você vai ter que levar o catálogo, né, das cores, né? Existem aqui o catálogo da Arauco, catálogo da Maciça e catálogo de outras marcas aqui. Esses catálogos aqui você consegue nas revendas de móveis, né? Revendas aí que distribuem as ferragens, distribuem os MDFs. É só você chegar lá e solicitar para um vendedor, eles têm ali para dar, que é a própria marca, a marca de MDF que fornecem essas amostras. Outra coisa que você vai precisar é de um caderno, tá? Do metro, ou trena. Eu costumo trabalhar sempre com metro. Ou às vezes aquele metro também, o digital. Eu prefiro sempre trabalhar com o metro e sempre procurar com autorização do cliente, tá? Sempre fazendo a medida, tirando foto também. Com autorização. Isso você precisa pedir autorização do cliente. Mas antes de você ir até o local, claro, você não vai sair da onde você estava, acabando de cortar o material cheio de pó, cheirando cola, cheirando thinner, e lá fazer a visita para o cliente, né? Você precisa ter aí, colocar uma roupa um pouquinho mais adequada, né? Passar ali um perfuminho e tal, né? E para que você possa ir até o cliente, fazer o orçamento, conversar com ele, sempre procurar ser educado, né? Sempre pedir, por favor, com licença, posso entrar, né? Você demonstrando esses tipos de atitudes, né? Sempre sendo educado, procurando, sabendo ouvir, né? Então você vai até a casa do cliente, chegou lá, o cliente, ô Márcio, entra aqui, é aqui na... Opa, dá licença, posso entrar, né? Então, dessa forma, sendo cordial, você vai lá, vai medir a cozinha, né? O cliente geralmente já vai direcionar você. Eu falo, mas eu queria que você fizesse uma cozinha aqui. Muitas das vezes ele vai te falar, olha, eu estou pensando em fazer tal coisa assim, eu queria 3 portas assim, 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 assado, tal. Eu queria que você fizesse assim. Muitas vezes ele já vai te passar uma ideia pronta. Só que muitas vezes o cliente fala, ó, a cozinha é aqui, eu queria que você fizesse um orçamento para mim, né? Se for dessa forma fechada, logicamente você vai perguntar para ele, o senhor já tem alguma ideia de como o senhor queria a cozinha, tal? Ele vai começar a te falar, né? Eu tinha pensado nisso, assim, mas o que você acha? Né? Ele vai perguntar para você, o que você acha? E aí você, como profissional, você vai avaliar o ambiente e vai dando ali as suas sugestões e perguntando para ele também, o que o senhor acha? Você acha, né? Então, é tudo uma medida, né? Uma conversa, um diálogo, e aí você vai colhendo as informações, você vai medindo e tal. No final, né, que você pegou as medidas ali, tem um módulo que a gente explica como que você faz isso na prática, né? Lá na casa do cliente a gente tira as medidas e depois que você fez isso, você vai fazer uma entrevista com o seu cliente. Essa entrevista com o cliente, esse bate-papo, ela é muito importante, né? Para você pegar todas as informações possíveis, né? Por exemplo, no caso de uma cozinha, você vai perguntar para ele, vai ter forno elétrico, forno a gás embaixo, vai ser fogão cooktop, pegar ali, se possível, já pegar os modelos para você ver ali o tamanho, as dimensões. Muitas vezes o cliente é um forno novo, mas o cliente ele já sabe qual modelo que é, né? Ele ainda não comprou, mas ele vai passar para você, ó, é o modelo tal, assim, assim, assado. Você vai pesquisar na internet, vai ver lá as especificações técnicas de cada produto, porque tem forno que vai ali embaixo do cooktop, que tem uma metragem, por exemplo. De padrão a gente costuma fazer cozinha aí com 55 centímetros, eu geralmente faço assim, 55 centímetros mais o tamponamento, que vai dar aí 57, mais ou menos,
572, que eu faço o tamponamento com 22. Então, vai dar ali um total de profundidade 572. Só que um forno, a maioria das vezes, eles passam de 55, é 57, é 59, né? Então você precisa ver ali, geralmente, se você fizer ali, vai ter um forno, se você fizer ali com 61, 610 milímetros, geralmente vai caber aí quase todos os fornos. Mas por via das dúvidas, pesquise e veja lá as especificações técnicas para não ter esse tipo de problema. Então essas informações você colhe nessa entrevista com o cliente. Outra coisa, vai ser você vai perguntar para ele, você vai precisar de micro-ondas, vai ter micro-ondas, e ele vai te falando, não, Márcio, vai ter assim, assim, assado, assim, assim, assado. E essas informações, muitas vezes o cliente é tímido, não consegue expor, não consegue falar, e aí você tem que perguntar, né? Tem que perguntar para ele e ele vai falando, você vai perguntando e ele vai falando. Que às vezes o cliente ele não consegue, ele não tem uma visão geral e ele não consegue falar para você, relatar para você. O exemplo de um quarto, por exemplo, um roupeiro, né? Você vai perguntar para o seu cliente, vai fazer uma entrevista com ele também. Esse roupeiro aqui você queria de que jeito, né? Você precisa de muitas prateleiras, você precisa de muitas gavetas, né? E o cliente ele vai falar, Márcio, eu queria assim, assim, assado. Na hora, né, quando você pegou ali as medidas, você já pode fazer um rabisco ali, né? Fazer um croquis ali no caderno, mais ou menos. Aí você mostra para o seu cliente, seria mais ou menos isso aqui e tal. Você vai conversando com ele, porque aí você já sai dali do ambiente, dessa visita, já com uma pré-ideia. Porque se você tiver que montar um projeto em 3D, se você souber fazer esse projeto em 3D, você já tem uma noção ali, já vai montar o ambiente de acordo com aquelas características que o cliente passou para você, né? A chance desse projeto ser reprovado vai ser difícil, né? Porque já o cliente já que... Agora, o duro é quando você pega clientes indecisos, né? Por exemplo, eu não gostei dessa, principalmente quando se trata em questão de cor. Geralmente eu quando vou fazer o orçamento, eu apresento as cores para o cliente, claro, e cores é uma coisa que leva... As pessoas ficam muito indecisas, né? Para decidir qual cor vai utilizar, enfim. Mas enfim, porque às vezes você faz lá, o orçamento faz todo o trabalho e o cliente não acaba fechando com você. Então, eu costumo falar, não, a cor, a cor você pode ir olhando aí e tal, fica à vontade. Se você precisar de um catálogo, eu sempre tenho uns a mais, eu deixo aqui, tal dia eu pego, você pode ficar... Mas não se preocupe com as cores, porque quando a gente fechar o projeto, a gente acerta tudo isso aí, para não deixar o cliente muito preocupado com questão de cor, que às vezes ele nem vai fechar com você, às vezes ele faz um orçamento com outro concorrente e acaba fechando com ele. Uma questão muito interessante é quando o cliente ele pede para você o projeto em 3D. E aí que eu vejo um erro em você fornecer o projeto 3D para ele. Isso se você tiver, se você não tiver, se você não souber fazer, claro, você vai pedir, pagar para uma outra pessoa, para um projetista fazer para você. E isso acaba que às vezes o cliente não faz o móvel com você, você acaba tendo prejuízo porque você pagou o projetista para fazer aquele projeto. Mesmo que você faça, né, tem um tempo aí, né, a não ser que você tenha uma pessoa específica só para isso, só para projetos, que é uma pessoa de vendas. Então o serviço dela é ir visitar, é pegar vendas, é fazer projeto e tem mais que fazer mesmo, né? Só que nunca deixar esse projeto na mão do cliente. Sempre procurar apresentar para ele na tela do computador ou ele vindo até a sua marcenaria fazendo uma visita, ou você indo até ele e apresentando. Porque eu já peguei muitos, já recebi muitos. A pessoa manda no WhatsApp e fala, já com o projeto pronto, vê para mim aí, por favor, quanto que fica esse móvel aqui para fazer. E aí, às vezes, você passa o valor, né? E a pessoa nem te responde, nem fala obrigado. Então, é complicado essa questão aí. O que eu costumava fazer? O que muitos hoje fazem, né? Quando acontece uma situação dessa, o cliente quer um projeto, não sei o quê, fala assim, eu vou fazer para você aqui
um rabisco aqui, né, na caneta mesmo, no papel, seria mais ou menos isso aqui? Ah, mas é isso aí. Então, beleza. Assim que a gente fechar, né, eu vou te passar aqui o valor do orçamento. Assim que nós fecharmos, eu te passo o projeto em 3D, com todos os detalhes, enfim, tal. E por quê? Porque imagina, são várias solicitações de orçamento. Se você for perder o tempo, eu não tenho nenhuma pessoa que faz esse projeto para mim, mas se eu for perder tempo fazendo projetos, imagina quanto tempo eu vou perder se a pessoa não fechar. Diferentemente, é o que eu estou falando, diferentemente se você tiver uma pessoa que só faz isso, né? Aí o projeto é mais um argumento de venda. Por quê? Porque a pessoa está vendo ali o projeto e isso às vezes acaba levando para um lado emocional, a pessoa às vezes acaba vendo que o projeto ficou tão bonito que ela quer fazer com você, né? Então é um ponto positivo, tem ponto positivo e tem ponto negativo também.